A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, a paz do Senhor, pastores e obreiros, membros, novos convertidos, marido, mulheres, noivos. Amados, hoje é dia 25 de agosto de 2026, o dia, o ano e o mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus segundo a vontade de Deus. Vamos falar hoje, 1 Coríntios 7, do versículo 10 ao 15, a falar sobre a estabilidade da família. Amém? Vamos meditar, vou ler, orar e vamos meditar na palavra de Deus. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não o deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Crentes, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é fiel e verdadeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo entre em cada coração para abençoar. Amém. Amados irmãos, irmãs, casais, família, filhos, amados, vamos meditar na estabilidade da família. Aqui está falando de pessoas que não eram crentes. Veio do mundo, aceitou a Jesus. Veja bem, porque o crente casa com o crente. Os filhos nascem na família do crente porque os pais eram da igreja. Mas existe o casal que vinha do mundo, de outro lugar, e aceita Jesus. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Então veja bem, meus irmãos, ordenando não é de Paulo, mas o Senhor, não é ele que ordena, é o Senhor. Paulo sempre sabe discernir o que ele vai falar e quando Deus fala. Aqui não foi ele, foi o Senhor. Entendeu? Que a mulher não se separe do marido. Foi Deus quem determinou que a mulher não separe do marido. Os casados, lutem. Por que você quer separar? Está infeliz? Lembra quando vocês se casaram, que era lua de mel, beijinhos, passear, viagem, era tanta coisa. Acabou. Reconcilie-se e volte. Lembre de quando vocês tinham 20 anos. E volte aos 20 anos com mais experiência, amando, respeitando e fazendo-a feliz. A felicidade de uma mulher, a
felicidade de um homem não está só no tempo de 20 anos ou 30 anos, sei lá, por causa da carne. A felicidade do casal, a estabilidade do casal está na compreensão em amar um ao outro e respeitá-la. Marido, você tem pensado, tem conversado com a sua esposa, por que ela está assim? Por que você não tem dado atenção para ela como você dava antes quando era jovem? Isso não é amor. O amor persiste até que a morte separa. E disse, continua o Senhor, se porém ela vier a separar-se, porém se a mulher vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher, é ambos, nenhum dos dois. Se eu vier separar da minha esposa, eu não posso me casar e nem ela. Se ela tem necessidade de um companheiro e eu tenho necessidade de uma companheira, eu tenho uma companheira. A Bíblia disse bem claro, reconcilia-se, volte a reconciliar. Mas a mulher não pode deixar o marido. O marido não pode deixar a mulher. O crente que teme a Deus, que medita na palavra de Deus, se porventura vier a separar, não pode ter uma segunda pessoa. Mas eu estou precisando, eu sou homem, você é uma mulher, você está angustiada. Reconcilie-se com o seu esposo e volte-se. Porque desse esposo que vocês têm que dar testemunho para os seus filhos, vocês são uma família estável. Os seus filhos amanhã vão estar formados, vão casar. Como vocês vão orientar os seus filhos, como eles criaram uma família, se vocês mesmos, nós mesmos separamos e deixamos os filhos para um lado e outro para o outro? Os filhos não nasceram para ser criados por outro homem. Não nasceu para ser criado por outra mulher. Salve se o Senhor recolher o pai ou a mãe. Deus dá o jeito. Mas não porque eu separei e deixar que outro homem determinar o curso da vida dos meus filhos. Essa obrigação é minha. Essa obrigação é da minha companheira. Até que ele esteja formado na linha reta e assumir as vidas deles. Aí é outra família. O nosso feito, nós ensinamos e damos testemunho. Aos mais, digo eu e não o Senhor. Veja o versículo 12, o cuidado do homem de Deus para não falar que Deus falou com ele. Deus falou que deve fazer isso. Ele disse, não, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulheres incrédulas, e esta consente em morar com ele, não abandone. Se algum irmão tem mulheres incrédulas, e ela consente em morar, coabitar com ele, não abandone. Você não é crente, eu agora sou crente e vou abandonar. Não, a sua mulher não aceitou Jesus, era incrédula. Mas ela, como homem, ela não quer separar de você. Ela aceita viver como sua esposa, só não quer ser crente. Ela é incrédula. Quanto a ser uma cristã, se aceitar Jesus, ela não crê. Só que ela consente em morar com você. Então não abandone. Da mesma sorte o homem. Se o marido incrédulo aceita morar
a mulher crente, não, a mulher não abandone. Pastores no Oriente, separar a Bíblia não dá o direito de nós dizermos para separar. Vamos ver o que diz a Bíblia mais para frente. Porque, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. A mulher que tem marido incrédulo. Quantas irmãs que eu já vi pedindo oração, porque não aguenta mais o marido que bebe, marido que é bravo, que é bruto, é incrédulo. É um demônio. Esse marido não, é um demônio, é santificado no seu corpo. Na convivência, veja mulher, veja homem, nós somos, como diz 1 Coríntios 6, 20, disse que nós somos comprados por um bom preço, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Este homem que você, minha irmã, está falando que é incrédulo, ele bebe, ele joga, ele fuma, fala palavreado, ele é santificado no convívio com você, porque você é uma santa. Ele aceitou você aceitar Jesus sem se separar. Ame e orem, porque o seu marido não tirou você da igreja. Não é ele que salva você, é Jesus, e ele aceitou. Entendeu? Consente viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo, versículo 14, ele é santificado, minha irmã, no convívio que ele tem com a esposa, com você. E a esposa incrédula é santificada no convívio que tem com você, com o irmão crente. Porque de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Mas, porém, agora são santos, porque o irmão é santo. A mulher é santificada pelo convívio que tem com você, que é santo. O seu esposo, minha irmã, é santificado com o convívio que tem para com você, porque você é a santa mulher de Deus. Então não separem. Se ele não mandou você embora, ele aceitou você como esposa dele, mesmo sendo crente, você está santificando esse homem no seu corpo, no convívio, no contato. Como você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, você santifica ele, e os filhos que nascem são santos, porque de outra sorte seria impuro. Mas como você é santa, seu marido é santificado em ti, e os vossos filhos é santificado, é santos. Você, meu irmão, que a sua esposa é incrédula, mas ela consente e aceita ser sua esposa, só não crente. Não manda embora. Não troque por uma irmã da igreja, não. Fique com ela, ama e respeite e cria família. Porque você está ganhando uma alma. Ela está sendo santificada com convívio, no convívio com você. O contato. Uma pessoa incrédula com a pessoa santa, ele é santificado. Os seus filhos são todos santos por causa de você. Entende, meu amado irmão e minha amada irmã? É uma bênção servir a Deus. Mas se, o versículo 15 diz, mas se o descrente quiser apartar, entendeu? Que se apartem. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos chamou
tem chamado a paz. Nem o irmão nem a irmã é obrigado. Se aquele descrente ou aquela descrente disser, se você for para a igreja, eu não te quero, deixa separar. Ela é incrédula, tem direito, mas você, como crente, não pode separar. Mas ela tem direito, então deixa que vá. Se o homem falar, escolhe entre eu e Jesus, se você escolher ele em vez de Jesus, você está perdendo a sua salvação, porque a Bíblia disse, olá, mulher, sabe que tu salvarás o seu marido? Ou o homem salvará a sua mulher? Não, é Cristo. A salvação é individual. Tem muitos casais com contenda. Tem muitos casais parando de ser crente. Porque eu sei que às vezes, meus amados, existe ensinamentos na igreja ou palavras, entendeu? E Deus não chamou o homem para viver desse jeito. Mas a Bíblia é bem clara. E o grande apóstolo São Paulo tinha experiência. Disse o Senhor Jesus Cristo, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, disse Paulo, que a mulher não se separe do marido. Irmão, não deixe a sua esposa separar. Seja amável, senta com essa esposa, senta com essa mulher que é sua, na mocidade, mãe dos seus filhos, que tomou a ceia com você. Pergunta para ela aonde você está ferindo, aonde você está deixando a desejar, que você quer melhorar. Tendo esse diálogo, veja bem, às vezes o modo do irmão falar com a irmã no meio do povo deixa ela fria, porque o irmão vai ser bruto. Vigia, senta com ela, conversa com a sua esposa, pergunta por que você está fria, está querendo separar. O que está faltando? Me pergunta, me fala o que você quer, que eu vou lutar para melhorar. A irmã da mesma sorte. Senta com seu esposo. Você, mulher, é uma bênção. Você faz tudo, se doa, além do limite. Mesmo estando doente, você se doa. Mas são humildes para perguntar, está te faltando alguma coisa? O que você não está gostando da minha maneira de ser como mulher, como esposa, como mãe, como irmã na igreja? Qual é o meu defeito? Qual é a minha maneira que está entristecendo você? Me fala que eu quero mudar. É uma bênção. Quando tem diálogo, tem estabilidade na família. Os filhos veem o pai e a mãe envelhecer, os netos nascer, e os filhos têm a obrigação de ver os filhos deles crescer também, olhando para o exemplo do pai e da mãe. A mulher tem que ser feliz, a mulher tem que ser realizada. E a mulher nem pede tudo, é o mínimo. O homem é que sempre quer mais, mas a mulher é o mínimo que ela pede. Ela precisa de 10, se der 5, ela te abraça, te beija e fica alegre. Oxalá, meus irmãos, a Bíblia nos traz um peso. Se eu judiar da minha esposa, que é um vaso mais frágil, diz a Bíblia, se a Bíblia diz, eu concordo, diz que nem as minhas orações não sobem. Aí eu trago para mim a preocupação, se as minhas orações não sobem, como vai subir a minha alma,
que depende do Espírito Santo de Deus me levar. Eu tenho que ter um contato com o Pai para Ele me levar. E se as minhas orações não sobem, a minha voz, a minha petição, o meu clamor não sobe porque eu maltrato a minha companheira. Mulher, se você humilha seu esposo, se você faz ele sofrer, abandona, coloca no castigo. Tem mulher que é assim, castiga o marido. Tem homem também que castiga a mulher. Não faça. Minha irmã, o seu corpo não é seu. Como mulher, pertence ao seu esposo. Sirva. Meu irmão, o seu corpo, como homem, não é seu. Pertence à sua esposa. Sirva-se e doe-se um ao outro. Seja feliz sem ter vergonha de ser feliz. A mulher, normalmente, ela tem prazer em ser feliz, ela se derrete. Mas o homem tem vergonha de ser feliz. E a felicidade provém de Deus. A felicidade do homem é fazer a sua companheira feliz. E a felicidade da mulher é fazer o seu companheiro feliz. Eu costumo falar isso quando eu faço casamento. Os noivos, normalmente, quando casa, quer adular sogra e sogro. Não precisa adular a sogra nem o sogro. O sogro não está dando um casamento para ter um bajulador. O que você tem que fazer, meu irmão, é fazer essa princesa que você está recebendo das mãos do pai dela a mulher mais feliz da igreja onde você congrega, a mulher mais feliz da rua que vocês moram, a mulher mais feliz da cidade onde vocês moram, a mulher mais feliz na face da terra. Mulher, você não tem que bajular a sua sogra ou o seu sogro. Tem que amar e respeitar. Mas só tem um negócio: fazer esse jovem, esse príncipe que essa mãe vai entregar para você, o homem mais feliz da igreja, mais amado, mais respeitado, da rua que você mora, do bairro, na cidade. Se uma mãe vendo um filho feliz desta maneira, ela não perdeu um filho, ela ganhou uma filha. Essa mãe te ama. Esse sogro te ama você como fosse uma filha, porque você faz o filho dele feliz. Jovem, a sua esposa sendo feliz, seu sogro e sua sogra, os seus cunhados amam você e te defendem como irmão. A estabilidade de uma família é simples. É simples e é diálogo. Família cristã, orem para que Deus abençoe. Meu irmão, você pode ensinar. Você ama a sua esposa, para conversar com ela, compreende as fraquezas e a necessidade dela, as dores. Sim, você sabe os desejos que ela tem, a necessidade, e você não satisfaz, não ajuda, não faz esforço para fazer ela ficar feliz. Ela é mulher. Você não pode ensinar. O homem, para ensinar, ele tem que começar a ensinar na sua casa. Seus filhos têm que saber o pai que ele é, mas tem que saber o marido que ele é. E não é difícil saber o filho ou a filha saber o homem, o marido que o pai é. O retrato do marido excelente é a felicidade da mãe.
E o filho ou a filha conhece a mãe se é feliz. Quando a mãe é infeliz, o pai não é um bom marido. Ele pode ser um excelente pai, um excelente avô, mas é um péssimo marido. E como um péssimo marido, não pode ser um bom sacerdote para ensinar a casa de Deus, para ensinar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. O homem e uma mulher, o pai e a mãe, eles são os anciãos. A mulher é a rainha da família, do lar. O homem é o rei. Os filhos são os príncipes. E os netos são os herdeiros do trono. É a família feliz, uma família de estabilidade. A esposa tem desejo de estar com seu companheiro, porque ele faça ela feliz. Se ele é um pastor, ela é a pastora mais feliz do mundo. Se ele é um obreiro, ela é a obreira mais feliz do mundo. Se ele é um pai, ele é a mãe mais feliz do mundo. Será que você, meu irmão e minha irmã, será que você, minha irmã, tem sido uma boa mulher? Ou você é aquela mulher que tem Jesus como marido? Jesus não é marido de ninguém. Ele é noivo da igreja. Tá bom? Porém, ela vier a separar-se, que não se case. Se tiver necessidade de um homem, reconcilie com seu esposo. Amados, nós os crentes, eu costumo dizer que eu não costumo ensinar, falar sobre divórcio para crente. O divórcio é lícito para o mundo. Aquilo que está lá é lícito. Por exemplo, a cerveja, o uísque, o jogo. Isso é tudo lícito. Não, isso não é droga. Aquilo que a sociedade, nossa Constituição, dizendo que não é crime consumir, é lícito. O adultério não tem uma pena para adultério. Então não é crime, mas é pecado. Desejar a mulher do outro, só desejar não é crime, mas é pecado. Entendeu? Separar, divorciar, não é crime. Mas o crente que teme a Deus, ele não casa para separar, até que a morte separe. Então eu não ensino o crente sobre o divórcio. A igreja desviou. Eu posso divorciar, mas eu não posso tomar ceia do Senhor. Eu repudiei a minha companheira. Eu peguei outra mulher. Então eu não posso participar da ceia. Salvo se eu volte atrás e reconcilio com a minha esposa e ela aceite. Se ela aceitar. Então, eu não ensino a igreja sobre divórcio. Divórcio não é para crente. Como um pastor que divorciado casou com outra mulher vai dar ensinamento para casais, meus amados? Não. Eu sei que tudo que a lei é lícito é para o mundo, mas é pecado para Deus. Quantas coisas que não é pecado, irmãos? Quantas coisas que não é crime? Por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada na frente do juiz, eu posso falar que não fiz. Eu sei que eu fiz, mas eu vou mentir. Eu não sou obrigado
gerar prova contra mim. Mas a mentira é um pecado. Eu estou pecando. Diante de Deus, não passa. E aqui nós estamos falando para crente. Se uma pessoa não é crente e aceitou a esposa como crente ou o esposo, aquele descrente é santificado no crente. Amados e queridos irmãos, medite, meu irmão, minha irmã, quem é você? Você é uma santa mulher. O seu corpo, da cabeça, ponta dos pés, é tudo santificado. No convívio com a pessoa incrédula, sendo seu esposo, não é outra pessoa, não. Ele se santifica. Isso não dá direito de você ser uma crente e buscar uma lá fora, uma pessoa lá fora. Vai santificar ele, não. Você é crente, casa com crente. Você buscar lá fora, está buscando uma prova. Não diga que Deus colocou prova. Você buscou a prova e pegou com as tuas mãos. Agora, se os dois vêm de fora, sem Jesus, e um aceita, aquele que não aceitar, quiser continuar como esposo ou esposa, não separe, porque o incrédulo é santificado no cristão. Toda sorte, os vossos filhos, a vossa família seria imundo, mas agora são santas porque você é uma mulher santa, ou você é um homem santo. Amados, qualquer coisa que você precisa, pode perguntar, porque Jesus Cristo, ele cuida. A igreja firme, uma grande igreja, uma igreja forte, poderosa, ela nasce na família, entre pai, filho, mãe. Ali começa uma igreja forte. Se o seu filho é bem educado, porque você é um bom sacerdote. Então a igreja, com famílias bem educadas, é a igreja santa, obediente, humilde. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs nessa tarde. Que Deus conceda as bênçãos dos altos céus. Amém? Estarei orando para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo fale a cada coração, contra as irmãs, contra os irmãos, Pai querido, que tem lutas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa e restaura para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não fale mal um do outro, não fale mal do seu pastor, não fale mal da igreja, nem do presidente, nem dos políticos. Ore para o presidente da nação, ore pela igreja, ore pelo vosso pastor. Se a igreja não está bem, se está sentindo inseguro dentro da igreja, tem outras igrejas, mas não fale mal da sua igreja. Jesus Cristo te ama. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.